Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Andrade, sou tecnista e faço esse vídeo aqui para quem não conhece e para quem já utiliza entender por que eu considero o RLM hoje um software praticamente essencial na rotina de um confinamento ou de um sistema de produção de corte a pasto. Então vai aí algumas das principais vantagens que eu considero nesse sistema. Bom, nesse primeiro momento é importante ressaltar que o RLM é um líder de mercado, tá? Isso é constatado já em algumas pesquisas que são feitas por nutricionistas e consultores que não têm relação com o próprio software. Então, já numa sequência de pesquisas, ele vem sendo elencado como um dos principais softwares utilizados aí no Brasil na formulação de dietas de sistema para confinamento, tá? E obviamente que isso não aconteceu ao acaso e não é uma coincidência, e alguns pontos eu considero os essenciais para que isso tenha acontecido. O primeiro ponto é dele ser um sistema tropicalizado, né? Ele tem a base muito forte dentro do NRC, tá? Mas as equações principais foram editadas e reformuladas, né, para atender aos nossos sistemas das condições tropicais. Então, obviamente que isso não, de cara não é um diferencial tão grande, existem outros sistemas nesse sentido. O que eu considero nele muito forte é a facilidade na obtenção da informação. E esses pontos que eu quero citar aqui. Bom, o software RLM tem um layout muito simples e intuitivo. Então, rapidamente você tem uma alta curva de aprendizado quando você vai trabalhando no software. Então, rapidamente você aprende onde está cada ícone, clica aqui, clica ali, com poucos cliques você consegue resolver muita coisa muito rápido. Então, e ele é baseado no sistema Windows, ele tem uma árvore de clientes parecida com o Windows Explorer, então ele é bem intuitivo e não há dificuldade para você aprender a manusear esse software. Um segundo ponto que eu considero muito forte nele é a facilidade que você tem em editar e formular uma dieta. O que eu quero dizer? Rapidamente você consegue colocar os percentuais de matéria seca e você também consegue ter uma opinião do software, que é o que? Você vai lá na aba formular e ele otimiza uma dieta para você. Então você consegue comparar as dietas de uma forma muito rápida e intuitiva. Então isso facilita bastante no seu dia, acelera o seu trabalho na frente da máquina. Dentro de layout ainda, ele tem uma plataforma muito legal que é para você comparar o desempenho econômico com o desempenho nutricional. Não diria desempenho nutricional, mas você tem ali uma seção de desempenho econômico e uma aba, uma coluna, né, para você ver os níveis nutricionais. Então, pela própria plataforma, sem emissão de relatório, sem emitir nada, você consegue ali pela janela principal do software verificar o que está atendido, o que não está sendo atendido nos níveis nutricionais, e você consegue ainda ver o desempenho econômico daquele sistema, né? Que de fato é algo tão importante quanto o atendimento dos níveis nutricionais, é saber quanto que está o custo da arroba, né? Então você consegue intercalar essas duas janelas olhando no software e vendo como que isso é possível ser feito. A parte de biblioteca é muito interessante, tá? E biblioteca de alimentos já vem um default para você, tropicalizado, mas você consegue criar sua própria biblioteca, você consegue editar os alimentos dentro da biblioteca ou somente na formulação, ou seja, ele separa a formulação da biblioteca de alimentos, isso é muito legal, tá? E todos os alimentos já vêm de certa forma tropicalizados e com uma base muito forte. Mas você consegue ir alimentando essa biblioteca e construindo essa biblioteca. Você consegue até mandar uma biblioteca inteira para um colega e ele importa direto para o RLM, sem a necessidade de ficar digitando e editando, tá? Um negócio também muito curioso é que você acaba com o tempo, com várias formulações, tendo uma biblioteca de formulações. Então você consegue consultar facilmente o que você fez no ano passado naquela fazenda, 3 anos atrás naquela fazenda, ou numa fazenda que tinha uma dinâmica parecida, mas em outro estado. Então você acaba criando uma biblioteca de formulações. Outro tipo de biblioteca que você acaba construindo é uma biblioteca de nutrientes. Você vai adicionando, por exemplo, levedura, probióticos, prebióticos, então você vai criando esses nutrientes dentro do software e criando também uma biblioteca de nutrientes. Então facilita bastante no dia a dia
e evita retrabalho de ter que ficar adicionando alimento e tudo mais, né? Porque você consegue editar a unidade que vai estar aquele nutriente e tudo mais. Um ponto bem interessante, eu não poderia deixar de falar, é a possibilidade de você formular uma dieta, pelo menos na versão corte, tá? Pensando em diminuir o custo da arroba produzida. E é daí que nasce o nome ração de lucro máximo, porque não é uma ração de custo mínimo. O que é um custo mínimo? O custo mínimo é aquela dieta ou aquela formulação que está focada em te entregar o custo do quilo da ração mais barato. O RLM está focado em te entregar o custo da arroba mais barato. Mas isso essencialmente é diferente? Sim, tá? Se você não impor muitas restrições ao software, por exemplo, você vai lá para formular a dieta e coloca ganho de peso mínimo que você quer, mínimo de milho, mínimo de silagem, trava o núcleo. Se você colocar muitas restrições, obviamente vão se aproximar o custo mínimo do custo da arroba produzida. Mas se você não impor muitas restrições, quase nunca o custo mínimo é igual ao custo da arroba produzida. Vou te dar um exemplo simples, tá? O RLM, ele não te pergunta qual que é o ganho de peso que você quer. Ele não te pergunta isso. Existe a possibilidade dentro da plataforma de você adicionar um ganho de peso mínimo e máximo, tá? Ou adicionar essa janela, né? Mas o que ele te faz é te entregar o ganho de peso, ou seja, não é um input o ganho de peso diário, é um output, ou seja, ele te entrega o ganho de peso mais rentável. Então, se você não coloca uma restrição muito forte, por exemplo, ganho de peso é uma restrição muito forte, porque se você coloca um ganho de peso mínimo, você já trava o NDT mínimo. Travando o NDT mínimo já está intimamente ligado, por exemplo, à exigência de PDR. E é uma série de consequências, ou seja, ganho de peso é uma trava muito rígida. Então, o RLM ele é capaz de entregar o custo da arroba mais barato. Obviamente, nem sempre eu vou formular e já entregar o que o software entregou. É lógico que você, como nutricionista, deve avaliar se faz sentido aquela resposta. Ou seja, você vem editando, né? Eu quero menos, eu quero que diminua essa quantidade de volumoso. Geralmente volumoso entra em grande quantidade nesse cenário. Por quê? Porque volumoso acaba sendo mais barato, mas tem uma densidade energética mais baixa, o que acaba fazendo com que se prolongue muitos dias de confinamento. Então você esquenta um pouco a dieta para diminuir os dias em confinamento. E aí acaba que o custo da arroba produzida mais barato que ele te oferece serve como guia para você editar e ir colocando aos poucos suas restrições, né? Como sempre a gente coloca como dica, né, para quem está começando a formular num software coloque o mínimo de restrição possível e depois vai adicionando as restrições. Ou seja, você começa muito aberto e vai restringindo. Não restrinja tudo de primeira hora, porque depois fica praticamente muito complicado você encontrar onde está o problema de não estar fechando uma dieta. Curioso que dentro desse cenário ele também traz uma aba de inviabilidade. Essa aba ela consegue te entregar e buscar algumas dicas de onde pode estar um problema para uma dieta não estar fechando. Outro ponto bem legal é que no cadastro do animal ele já traz algumas propostas de ganho compensatório. Tá? Hoje, né, estamos aí em 2021, mas o software está desde 2004, 2005 no mercado, e na época em que ele foi lançado, praticamente 100% dos animais entravam com um grau de ganho compensatório nos confinamentos, então isso era muito marcante. Mas até hoje, né, existe um certo ganho compensatório dos animais que entram no sistema de produção aí. Então esse ganho compensatório ele é bem interessante, porque o RLM traz travado, né, algumas possibilidades, e você consegue ajustar muito fácil ali, mexendo na energia de mantença, mexendo no consumo, na exigência de proteína. Então é bem bacana essa parte do RLM. Fora isso, ele já traz também algumas recomendações de aditivos para o nosso sistema tropical. Então ele já propõe dentro do modelo animal, né, dá um respaldo, uma consequência do uso de determinado aditivo. Por exemplo, a monenzina, que reduz consumo, ele traz informações tropicalizadas para a redução do consumo, que de certa forma se difere um pouquinho daquelas
exigências, aquela queda de consumo que tem em animais europeus e animais norte-americanos. Então a RLM já traz isso bem descrito, e dentro do modelo animal ele já mexe na eficiência alimentar, mexe no consumo e te entrega algo bem interessante e personalizado, evitando que você cometa grandes erros, tá? Ele também traz dentro do modelo animal a possibilidade de calcular a perda de alimento dentro de um sistema. Coisas que até hoje eu não vi em nenhum software, e isso é bem interessante porque a perda ela é computada, ela é somada ao custo da diária dos animais e no custo alimentar, e é previsto na demanda de alimentos, né? Porque o RLM consegue calcular para você quanto que você vai precisar, por exemplo, de caroço de algodão dentro de um confinamento para sair com esse animal de 400 kg a 550. Então ele calcula todos os ingredientes, o custo de cada ingrediente. Então ele também faz essa previsão de demanda de alimento, e quando você trabalha com perda, ele consegue imputar isso dentro da previsão de perda de alimentos, te dando uma segurança, né? Quando você projeta aquele confinamento, e te fazendo atentar o quão importante é perda de alimento no sistema de produção, coisa que eu diria que não é mensurado nas fazendas comerciais, mas que de alta relevância, né? Como resultado, ele consegue trazer para você assim relatórios em PDF, tá? Com muito fácil de você editar o cabeçalho dele, por exemplo, tornando aquele relatório totalmente personalizado, te dando a possibilidade de você aumentar ou diminuir o número de informações dentro do relatório PDF. Muito fácil de fazer isso e fica muito personalizado e muito legal para você entregar para um cliente ou para uma indústria. Um outro ponto é que quando você trabalha com outras pessoas que têm um RLM, isso é muito comum entre colegas dentro de uma mesma empresa, ou uma empresa que atende a sua fazenda e tem um zootecnista na fazenda que trabalha com RLM também. Você não precisa ficar mandando PDF, você pega e manda a formulação direto para o cara. Então já entra todos os nutrientes que ele cadastrou novo, todos os alimentos do jeito que ele editou, como que está a formulação. Então evita-se muito erro de digitação, horas de telefone perguntando o que está acontecendo, qual que é a matéria seca da silagem que ele considerou. Isso tudo já vai quando você importa ou exporta uma formulação, tá? E você pode fazer a mesma coisa com alimento ou com nutrientes, mas com formulação é muito usual e muito importante. E por fim, já até saindo um pouco de formulação de dieta, mas não sendo menos importante, ele tem uma aba misturadores que é muito interessante. Nessa aba misturadores, você consegue compor uma dieta. Vamos supor que no seu confinamento você vai fazer uma pré-mistura, né? E nessa pré-mistura entraria o núcleo, ureia e sal mineral. E depois você mistura esse núcleo o milho e o caroço de algodão. E depois você mistura tudo isso com a silagem, né? Mais algum DDG, algum item proteico. O que eu estou querendo dizer? Você tem 3 lances de mistura até chegar na dieta final. Faz o núcleo com ureia, depois adiciona um pouco de concentrado e depois adiciona no volumoso. Fazer essa conta manualmente ou no Excel é relativamente simples. O problema é quando você altera a dieta, tudo muda. Quando você vai para outra fazenda que muda o tamanho do misturador, tudo muda também. Então o RLM já previu tudo isso e consegue trabalhar o misturador de uma forma muito interessante, em que ele compõe a dieta, né, do premix, a ração ou concentrado até o volumoso. Então fica muito bacana quando você trabalha com misturadores. O misturador ainda tem outra função fantástica, que por exemplo, se você quiser fazer um proteinado, então você vai lá, cadastra o animal, coloca o pasto, coloca todos os itens para fazer a mistura e formula aquela dieta total. Só que ela te dá uma resposta com o pasto. O RLM, através dos misturadores, você consegue retirar aquele concentrado daquele pasto e separar ele e mandar para a batida. E emitir um relatório, que seria o quê? Você consegue ver realmente o que tem naquele concentrado, extraindo o pasto. Então o misturador ainda te dá essa opção de separar ingredientes e fazer você visualizar o que teria na ração independente do pasto. Porque a gente sabe que se tiver o pasto, por exemplo, acaba diluindo a proteína. Então se você entregar um relatório para um cliente de uma dieta total com proteinado, de um sistema total com proteinado, vai estar lá, por exemplo, a exigência de proteína aqui é 12. O cara fala, mas está muito baixo do proteinado. Não, é porque aí está o pasto, ele diluiu a proteína, porque ele é 90% do consumo
e esse pasto tem 5% de proteína. Ah, mas o cara vai querer saber, né? Ah, mas quanto que tem de proteína na ração, né? Então você consegue extrair o concentrado desse sistema por meio dos misturadores para entender e entregar um relatório só da ração, né? Ou só da mistura da ração, que seria também o alvo de uma fábrica, tá bom? Então são esses alguns pontos. Posso estar me esquecendo de algo que faz com que o RLM seja um líder de mercado, né? Não é só as equações que estão por trás da plataforma, que já são bem interessantes e muito bem estudadas. É todo esse conjunto da obra que entrega algo fácil, faz você ficar menos horas na frente do computador e mais tempo na visita técnica, acompanhando os animais, ou exercendo outras funções que tornam o RLM uma ferramenta tão interessante, tá? Por fim, e eu acho que não menos importante, de todas as plataformas, né? Eu acredito, tá, que o RLM seja o que ofereça mais suporte ao usuário. Você tem uma equipe que consegue te acompanhar na parte técnica e na parte do software, né, que é a equipe aí de programadores. Então, somado a isso, o RLM talvez seja o único software que tem aí atualizações no mínimo a cada 3 meses. Então o software está em constante construção, ouvindo os usuários e se editando, se atualizando e construindo ferramentas novas. Então é provável que, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, o software RLM já seja até um pouco diferente, né, do que eu estou falando aqui e das imagens que eu estou mostrando aqui. Pessoal, esses são alguns pontos que eu considero na utilização do software RLM. Espero ter ajudado vocês e qualquer coisa estou à disposição aí. Comente, faça perguntas aí no vídeo que estou pronto para esclarecer dúvidas e tudo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.